Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Papo de Máquinas. Para quem acompanha nosso programa, viu que recentemente a gente teve um episódio todo dedicado às novidades da Case em 2024, que não foram poucas, hein? Um desses lançamentos foi a mini escavadeira, que já existia lá fora, mas começou a ser distribuída aqui no Brasil também. A ideia hoje é entrar no detalhe e ver de perto o que esse equipamento tem de tão especial. E para falar sobre isso, a gente trouxe quem realmente entende do assunto. Antes de começar, como vocês já estão acostumados, dá aquela moral pra gente? Se inscreva no canal, dê o like no vídeo, mande o seu comentário, a sua dúvida, a sua sugestão para os nossos próximos episódios. Afinal de contas, todas as semanas a gente traz conteúdo de qualidade para você por aqui. Feito isso, bora pro episódio? Laura, seja muito bem-vinda novamente ao nosso Papo de Máquinas, né? Querendo ou não, a gente já te apresentou aqui em outro episódio, mas eu queria pedir para que você repetisse a sua apresentação, porque pode ser que algumas das pessoas que estão nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento estão vendo você pela primeira vez. Então, por favor, se apresenta rapidinho para a nossa audiência. Claro. Primeiro, obrigada, pelo convite. Muito bom estar aqui. Eu sou a Laura Stumpf, engenheira mecânica e mecatrônica de formação, pós-graduada em Engineer Management. Hoje, já caminhando para o meu 4º ano dentro da Case aqui, especialista de mini escavadeira e agora também de mini carregadeira. Exatamente, vamos falar dos pequenininhos. Vamos falar das pequenininhas. Vamos começar então, Laura, justamente perguntando para ti qual que é a expectativa da Case para esse novo equipamento, né? Essa nova linha de mini escavadeira, ela tá dando o que falar, né? É uma coisa que a gente já discutiu bastante aqui durante o nosso podcast. Nós já recebemos diversos convidados que, né, discutiram sobre a necessidade, né, dessa linha um pouco mais reduzida, mais versátil e tudo mais. Então, quais são as expectativas da Case para essa nossa nova linha no mercado e quais serão os principais segmentos para ela? Claro. Bom, a mini escavadeira, a gente já tinha ela em outros mercados, né? O mercado europeu e americano. Realmente, a gente ouviu muito os pedidos dos clientes, a gente vem vendo essa crescente, né, essa demanda em relação aos equipamentos menores, então a gente entendeu que era o momento de trazer. Em relação à segmentação, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, provavelmente mais para frente, mas a mini escavadeira é um equipamento muito versátil e com muitas aplicações. Então, acredito que o nosso maior setor realmente seja o rental, porque a gente tem a venda, né, e o aluguel dessas máquinas para diversos setores, com diversos implementos. Então, isso dá margem para muitas aplicações. Então, o que a gente espera trazendo esses equipamentos para o Brasil hoje, não só para o Brasil, né, para a América Latina como um todo, mas focando aqui no Brasil, é a questão de realmente expandir a nossa linha, porque hoje a gente já oferece, né, a gente tem a nossa linha de escavadeiras maiores, a gente já atende alguns mercados, mas a gente entende que esse mercado das menores está crescente e a gente precisa atender os clientes de uma maneira mais completa. Trazendo tanto a questão de implementos, a junção de máquinas, né, essas menores, a mini carregadeira e a mini escavadeira conseguem trabalhar muito em conjunto, trazendo muita produtividade, trazendo muitos benefícios para os clientes e agilidade na obra, né? Então a gente entende que esse é o momento e a expectativa tanto da gente quanto dos clientes é muito grande em cima desse equipamento. A gente sabe que é um equipamento muito bom. Exatamente. E a Case ela já possui uma linha bem abrangente, né, de escavadeiras no mercado e agora com a linha das minis ela vem para expandir ainda mais essa linha. Além da capacidade, né, da diferença de capacidade, como que esses novos equipamentos eles se destacam, né? Quais são os diferenciais, tecnologias que são específicas? O que você me diz em relação a isso? É justamente isso que você falou. A gente já tinha um portfólio grande em relação às escavadeiras. Com as mini escavadeiras, a gente está trazendo, e ela se diferencia de diversas formas. A primeira que eu cito aqui é a questão do motor dela. A gente já tem uma emissão assim, menor, né? Ela polui menos. A gente está trazendo todas as mini escavadeiras com motor Stage 5.
ou seja, a Case, mais uma vez, ela está trazendo de forma adiantada para o mercado, né, brasileiro, máquinas que poluem menos. Realmente, a gente sempre tem essa preocupação com o meio ambiente e a gente entendeu que, por mais que a homologação hoje aqui seja Tier 3, a gente entende que já é o momento da gente virar essa chave e andar na frente. Então, a gente trouxe motor Stage 5 já nas mini escavadeiras. Uma outra tecnologia que é bem interessante nas mini escavadeiras é a questão dos joysticks, né, da facilidade ali que a gente tem, a questão dos movimentos, são movimentos suaves, de forma ergonômica, o próprio pivotamento, né, do braço ali, braço mais lança, a gente consegue fazer nos dedos, o que é muito positivo, porque muitas das vezes, né, a gente vê mini escavadeiras com o dispositivo no pé, e às vezes a gente vê, né, os operadores com botina, às vezes não é tão preciso. É uma máquina que é para trabalhar em locais com limitação de espaço, então a precisão é bem importante. Então são tecnologias que a gente traz que são muito importantes. Um outro ponto que é um diferencial e que a gente entende que é bem importante, né, na vinda dessas máquinas é que essa máquina ela é europeia, ela é fabricada na Itália e atende mercados como a Europa e Estados Unidos, que são mercados muito exigentes. Então, a gente está trazendo para o nosso mercado brasileiro, que também é um mercado exigente, máquinas de ótima qualidade. Então, esses são diferenciais que eu realmente eu gosto de evidenciar, porque realmente fazem diferença no dia a dia, sabe? São máquinas excelentes que têm uma ótima performance fora, e eu tenho a certeza absoluta que também a gente vai ter a performance muito boa aqui. Mas uma coisa que eu acho que é bem legal da gente evidenciar é que todas as máquinas são cabinadas, ou seja, a gente tem o benefício ali do conforto durante a operação, tanto para locais frios quanto locais quentes. Você tem aquecedor, você tem o ar-condicionado, então você trabalha com muito conforto. E a gente sabe que um trabalho confortável te dá uma performance muito maior e o benefício, né, da operação é muito maior. E uma das coisas que eu mais gosto de falar sobre essas máquinas é justamente sobre a versatilidade que elas têm justamente com os implementos, né, que vão no braço da mini escavadeira. Você pode trazer alguns exemplos de quais são esses implementos e como que eles funcionam, e também algumas das possíveis aplicações que vocês já conhecem, que vocês têm essa expectativa de que, olha, essa máquina ela pode ser utilizada para essa função? Antes até de falar dos próprios implementos, eu vou um passo atrás. Para a gente colocar implemento, a gente precisa até ter algumas preparações, até mesmo para facilitar o dia a dia e facilitar realmente a questão o encaixe dos implementos, né? Então, hoje a gente já disponibiliza de fábrica para o cliente, para os operadores, são 2 auxiliares hidráulicos mais o engate rápido. Sim. Então, isso já facilita muito o dia a dia, porque são coisas que, se você deseja colocar um implemento mais para frente, você precisa colocar mais uma linha, ou já tem que procurar o engate rápido, se tem ou se não tem, encaixa, não encaixa. Então, assim, a gente já resolveu isso de fábrica, a gente já colocou isso como standard, e isso é muito bom para o uso de implementos. A gente tem o Fleet Pro também, né? A gente já tem alguns implementos aí dentro de casa e isso, assim, realmente ajuda muito no dia a dia. A gente já começa com a questão das caçambas, né? Dependendo de cada aplicação, necessidade de material, o que você vai fazer, em que terreno que você vai ter a aplicação. Então, assim, a gente já tem as caçambas que a gente já começa falando aí de implementos diferentes. A gente até levou na MT, né, o martelete, a perfuratriz ali. A gente já tem isso também no Fleet Pro, mas implemento é uma coisa, é um ramo, assim, é uma área que a gente é muita coisa, justamente. Coisa. Então depende muito da aplicação. O que a gente consegue fornecer é justamente isso: mais fluxos, mais potência para a máquina. Então a pessoa que já vai operar, você já tem a possibilidade disso. Mas a gente tem uma gama imensa de possibilidades em cima de implementos. Assim como na mini carregadeira também, né? A gente tem muita versatilidade nisso aí. Exatamente. E finalizando a nossa conversa, eu queria justamente falar sobre a operação da mini escavadeira, né? Quais são os diferenciais dela em relação aos outros modelos, né? Quais são as tecnologias? Eu acredito que você já até tocou um pouco sobre esse assunto, mas eu queria, de certa forma, dar uma aprofundada.
quais são as tecnologias que ajudam na operação da máquina e no desempenho dela. Porque isso foi uma das coisas que a gente discutiu já durante essa nossa conversa, de que, querendo ou não, a mini escavadeira, elas são máquinas que a gente está colocando ali uma delicadeza, né, na movimentação, nas utilizações e tudo mais, que efetivamente a gente precisa que a pessoa operando ela esteja ali apta a poder fazer essas movimentações com cuidado e tudo mais. Então, aprofunda um pouquinho para a gente em relação a esses diferenciais dela. Bom, para início de conversa, eu já quero trazer sobre as esteiras. As esteiras, a gente tem, falando de dois modelos, da 22 e da 35, né? A 22 são 2 pontos, né? A gente tem as esteiras de borracha, o que já facilita muito no dia a dia, a questão de movimentação em locais já construídos, né? Pisos que não podem ser danificados, questão até do próprio tamanho dela ali, locais realmente com limitação de espaço, você consegue adentrar. A esteira da 22, assim como a lâmina, né, a gente tem as esteiras extensíveis e retraídas, né, que elas podem ser retraídas, o que ajuda muito em relação à penetração em algum local restrito de espaço ali. Questão de transporte facilita muito, porque de repente você consegue colocar em cima de uma caçamba, de uma caminhonete, numa carretinha. Ajuda muito isso em relação também a custo, né? Porque você não precisa de um caminhão especial ou um transporte especial para fazer a movimentação da máquina. Então, só daí a gente já começa a conversar que tem uma gama imensa, né? No modelo 35 você já tem as duas possibilidades, você já, como ela é um pouquinho maior, um pouco mais robusta, você consegue ter uma esteira de metal, esteira de borracha, dependendo da aplicação, né? A gente tem as bolsinhas, né, que a gente chama os rubber pads, que é as bolsinhas de borracha ali que você pode ter essa variação, né? Você coloca, configura a sua máquina com a esteira de metal e coloca as borrachinhas ali, caso você precise adentrar em algum piso já construído para não danificar. Então, você tem muita versatilidade nisso aí. Falando um pouco mais agora de outra tecnologia, outro parâmetro da nossa máquina que a gente tem que é excelente, que é a questão do giro curto e do giro zero. A 22, ela tem o giro curto, ou seja, quando você faz a movimentação, o giro da torre ali, né, ela não esbarra ou ela ultrapassa muito pouco, menos de 30 centímetros da esteira. E já na 35 ela é giro zero, ou seja, você não tem a preocupação na hora que está operando se a traseira da máquina vai encostar ou esbarrar ali em algum objeto, algum muro que esteja próximo. Então, isso facilita muito no dia a dia, porque é uma coisa a menos para o operador se preocupar. Ele já tem vários outros pontos ali para poder se preocupar, escavar, enfim, dependendo da operação, né? Então, esse é um ponto muito legal. Um ponto que eu até já mencionei é a questão do pivotamento, né? Sim. Você tem uma precisão muito, muito boa. E além da precisão, você pode configurar, né, a forma que você vai operar. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem alguns operadores que são um pouco mais abrutalhados, vamos dizer assim, vai. Então, assim, na hora que você dá um toque ali no dedão ali no joystick, o braço ele vai mais rápido ou mais devagar. Então, assim, você pode também ajustar a velocidade desse braço. Ou seja, se você precisa de uma precisão, né, ali no movimento para fazer, dependendo da aplicação ali, você precisa de um movimento mais preciso, você pode colocar para ir um pouco mais devagar, um pouco mais rápido. Isso facilita muito também a questão ali da operação. Questão também, por exemplo, você está usando um implemento, por exemplo, um martelete, e ao invés de você ter que ficar clicando e segurando o martelete o tempo inteiro, você trava ele ali, você só tem a questão da movimentação para ver se ele está no local correto. Então, assim, você tem muita tecnologia dentro de uma máquina que te facilita muito o dia a dia ali da operação, te dá conforto, te dá, assim, realmente a facilidade do dia a dia ali da operação. Eu posso falar muitas coisas da máquina, senão eu tomo muito seu tempo aqui também. Mas realmente são máquinas excelentes, são máquinas pensadas para o operador, para dar conforto para o operador. Então, são uns detalhezinhos que fazem o dia a dia melhor ali. Excelente. Querida,
muito obrigado por ter participado mais uma vez conosco, dessa vez aí para a gente aprofundar nesse produto que, a gente tem muita gente que estava querendo, que estava pedindo, que estava ansioso, né? Então, eu acho muito legal a gente oferecer todas essas informações para a nossa audiência. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, e eu espero que a gente tenha aí novas oportunidades de falar de outros vários produtos, de outras várias vantagens aí que a Case está oferecendo. Obrigada. E assim finalizamos mais um episódio do Papo de Máquinas. Se você curtiu o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo e também deixa nos comentários alguma pergunta, alguma sugestão para os nossos próximos episódios. Tchau!